Olá, queridos irmãos da EBD Itacapunga, a nossa classe Débora. Que bom estar aqui nesta manhã para poder trazer o estudo bíblico. Nós decidimos, eu, professora Ana Cabral e professora Maria Marques, que iríamos estudar o livro de Efésios. É o livro que está sendo estudado pela nossa igreja. E hoje eu vou dar início. No próximo domingo será a professora Maria Marques e no outro a professora Ana Cabral. Então nós vamos estudar o livro de Efésios. É um livro muito bonito, escrito pelo apóstolo Paulo. É uma carta que ele encaminha à igreja em Efésios. Éfeso era uma cidade da Ásia, uma cidade que hoje está localizada na Ásia, na Turquia Ocidental, e era chamada de um banco da Ásia. Imagine, de tanto dinheiro que entrava ali. O seu porto era muito importante, mas ali chamava também muita atenção o culto que era realizado a deusa Diana, a deusa da sexualidade. E as pessoas ali eram idólatras, eram pessoas idólatras e muito ricas também. E, no caso, o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imaginem vocês o valor daquela cidade, mesmo que um valor assim, de coisas materiais, de idolatria, mas quantas pessoas poderiam ser alcançadas pelo Evangelho? O apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, ele foi um líder que perseguiu os cristãos em Jerusalém. Mas Cristo resgatou, ele se tornou-se assim um apóstolo com a missão de evangelizar os gentios. Ele viveu ali, naquela cidade, acho que 2 a 3 anos, e pôde assim evangelizar muitas pessoas ali. A carta do apóstolo Paulo àquela igreja se divide em 2 partes. A primeira parte é o capítulo 1, 2 e 3, que fala da doutrina, fala da história e fala aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus está fazendo. Enfatiza as realizações do nosso Deus. O capítulo 4, 5 e 6, ele desafia a fazer alguma coisa. Se Deus já fez tudo isso, vamos fazer alguma coisa. E em decorrência do que Deus já faz e Deus já fez, o povo deveria sim fazer alguma coisa. Agora, veja bem, os versículos de 1 a 14, que nós estamos iniciando hoje, ele começa com a convocação à adoração. Vamos adorar o nosso Deus. É a convocação do apóstolo Paulo. E ele inicia assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja Ele. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos agradecer a Ele, vamos adorá-lo, glorificá-lo. Ele merece realmente desse nosso louvor. Então esse capítulo introduz assim as bênçãos espirituais em Cristo. Mas logo adiante, já no versículo 15, é a oração de Paulo, uma oração apostólica, à igreja lá em Efésios. Quando o apóstolo Paulo fala, louvado seja o Senhor, ele não só escreve isso, não é só para dizer louvado seja o Senhor, ele dá 5 motivos que nós devemos louvar ao Senhor. Ele quer também conciliar crença e comportamento. De repente eu creio em Deus, eu sigo a Jesus Cristo, mas eu preciso mostrar no meu comportamento que essas crenças realmente eu acredito, através da adoração, através do louvor, através da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele quer conciliar crenças e comportamento. Mas eu pergunto a você, qual seria a motivação de louvar a Deus? Quais são os motivos que nós temos para louvar a Deus? O apóstolo Paulo ele vai apresentar
5 bênçãos que Deus nos deu e por isso nós devemos louvar a Deus. Você já aconteceu de você receber uma notícia muito boa, você ficou feliz e louvou a Deus naquele momento? Eu me lembro sempre de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu a notícia e ela louvou a Deus, ela cantou ao Senhor, ela glorificou o nome do nosso Deus pela notícia recebida. O apóstolo Paulo aqui coloca então cinco motivos para louvar a Deus. E eu vou dizer para vocês esses 5 motivos. Primeiro, porque Deus nos elegeu para si mesmo. Segundo motivo, Ele nos predestinou, colocando todos os fatores em nossos passos, desde o nosso nascimento até hoje, para que fôssemos transformados de escravos em filhos. Éramos escravos e passamos a ser filhos. Terceiro motivo para louvar a Deus, a bênção da sua redenção contínua. A redenção contínua, que inclui a remissão e a retirada de toda a nossa culpa. Quarto motivo, o reconhecimento do seu propósito, de que um dia todo o universo admitirá a soberania de Cristo e o seu senhorio. Quinto motivo para louvar o Senhor, o privilégio de participarmos da sua herança. É um privilégio. Acredito que eu sou grata a Deus pela salvação de Jesus Cristo. Eu sempre digo isso, porque é um privilégio participar da sua herança. Mas eu quero perguntar para vocês, que motivos você tem hoje para louvar ao Senhor? Que motivos você tem hoje para glorificar ao Senhor, nosso Deus? Pense um pouco. Quais são os motivos que você tem, mesmo diante das circunstâncias, diante de um momento tão difícil para a humanidade, diante de uma pandemia, quando tantos estão morrendo, estão em hospitais, estão sendo recuperados também, mas diante de toda esta pandemia, quais são os motivos que você tem para louvar o Senhor? Eu quero apresentar 3 motivos. Se fosse na classe, na EBD, a gente iria compartilhar esses motivos para ouvir o motivo um dos outros. Mas eu quero apresentar 3. Primeiro motivo, eu já me acordei, já agradeci a Deus pelo novo dia, agradeci pela saúde, pela vida, por estar viva. Esse é o primeiro motivo que eu tenho. O segundo motivo, agradeci pela minha família, pelo meu esposo, meus 4 filhos, minhas 3 noras, meu genro, e agradeci pelos meus 4 netos. Obrigada, Senhor, pela minha família. Tem sido um presente de Deus e nós temos servido a Ti, meu Senhor. Então agradeço, segundo motivo. E o terceiro motivo que eu agradeço sempre é a salvação em Cristo Jesus. A fé foi desenvolvida pelos meus pais. A fé que eu fui criada nesta fé e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso me garante vida eterna. São meus 3 motivos. Você tem os seus 3 motivos, podem ser até iguais aos meus, mas eu sei que você tem também os seus 3 motivos. Continuando aqui, vamos passar agora para a oração apostólica de Paulo. Começa no versículo 15 e termina no versículo 23. E o apóstolo Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todas as pessoas que creem nele, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. O apóstolo Paulo diz que está satisfeito, feliz, porque aquela igreja ali, os servos de Jesus Cristo, estão seguindo a Jesus, têm fé. Ele está feliz pela fé de cada um ali, como também está feliz pelo amor que eles têm uns pelos outros. E diz que não cessa de orar por eles, que sempre lembra em oração. Como é bom alguém dizer assim, não é pra gente? Eu tenho orado por você, você está em minhas orações. E o apóstolo Paulo fala isso para aqueles crentes ali da igreja em Efésios.
E veja bem, ele fala, que eu tenho a impressão que hoje, né, eu quero agora associar a nossa própria classe de ABD, eu tenho certeza que Deus se agrada da fé que nós temos nele mesmo, o amor que nós demonstramos uns pelos outros. E também eu tenho certeza que nós temos orado sempre, pelas dificuldades apresentadas no nosso grupo, pelo missionário Aldair que fará uma cirurgia, nós temos orado sempre uns pelos outros, que nós possamos continuar assim, orando. Mas o apóstolo Paulo continua e diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele pede a Deus então, pede a Deus esse espírito de sabedoria e de revelação, que seja concedido a cada um que faz parte daquela igreja. Espírito de quê? Sabedoria. Precisamos também, não é? Esse espírito de sabedoria. E espírito de revelação, do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos entender, compreender o que é revelado para nós, para que nós possamos assim abrir os olhos do coração. Eu achei interessante essa expressão, abrir os olhos do coração, como se o coração tivesse olhos, né? Mas realmente precisamos estar atentos. Atentos a quê? Para uma visão do mundo, para uma realidade do mundo hoje, para uma visão de nós mesmos e para uma visão também de Cristo Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para essa visão. Esperemos sim uma grande disposição de cada um de nós. Não só ele escreveu para aquela igreja lá em Efésios, como também para nós, que possamos louvar ao nosso Deus por tão grande salvação, que possamos adorar ao nosso Deus, que possamos estar orando uns pelos outros. O capítulo conclui afirmando: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus deu à igreja. E Jesus Cristo foi colocado como o cabeça da igreja. Paulo enfatiza que a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Jesus Cristo. Dessa carta de Paulo aos Efésios, que nós iremos estudar nesses domingos, o apóstolo Paulo, ele explica melhor a união do povo de Deus. E ele torna mais claro quando ele coloca 3 figuras de linguagem para representar a igreja. Ele apresenta 3 figuras para a igreja de Cristo. Ele diz que a igreja é um corpo do qual Cristo é o cabeça. Do qual Cristo é a cabeça desse corpo. Então, a igreja é um corpo. Ele vai apresentar isso no livro de Efésios. Vai apresentar que a igreja é um edifício, do qual Cristo é a pedra fundamental. E depois ele apresenta a igreja como um casal, do qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Para poder entender melhor o valor da igreja, a responsabilidade também da igreja, no caso de seu corpo de Cristo. Que nós possamos entender a palavra de Deus, que nós possamos entender sobre o valor da adoração ao nosso Deus, que sejamos impulsionados a louvá-lo sempre, que possamos orar ao nosso Deus para termos um espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado na sua presença, que o Senhor possa nos abençoar e possamos ser cada vez mais fiéis ao nosso Deus em todos os momentos, tanto nas nossas crenças como no nosso comportamento. Que Deus nos abençoe e guarde. Até a próxima vez.